A Klabin é a empresa mais antiga do setor de celulose do Brasil. Ela tem 125 anos e é a maior produtora e também exportadora de papéis do país, né, no setor de celulose. Ela só perde para a Suzano, claro, também listada em bolsa. Mas entre os investidores PF, pessoa física, a Klabin é uma favorita para o investimento pelo fator preço e pelos constantes movimentos aí de aquisição em projetos de expansão, né, o CAPEX sempre alto, né, investindo pesado, também está sempre pagando dividendos. A celulose ela não é apenas papelão, papéis comuns e especiais, existe ali uma demanda da indústria farmacêutica, cosméticos e até mesmo alimentícia. Fora todo o resto, né, ela ainda atende ali todos os requisitos ESG globais, né, mas nem tudo são flores e recentemente houve até ali uma queda nas cotações, né, agora está dando inclusive uma recuperada, mas enfim. As ações da companhia são uma das favoritas da bolsa para quem pensa em longo prazo, afinal, ela está num setor muito estratégico e, na maior parte do tempo, estável. Então, não tinha como deixar de falar sobre essa celebridade aqui no Acumuladores de Patrimônio, tá? Já vai deixando o seu like e considere se inscrever. E já vai deixando aí a sua sugestão de ativo, antes mesmo de deixar a sua opinião depois, né? E até mesmo a sua premissa de investimentos. E vambora! Deixa eu falar primeiro sobre as novidades e movimentos recentes da empresa. Ano passado teve muita repercussão, né, da ampliação da planta de produção Puma II, que fica em Ortiqueira, Paraná. A construção do maquinário também lá deu uma perspectiva muito positiva para 2024 e também, né, para o futuro, afinal, faz um tempo que a empresa está com a mão bem pesada ali no CAPEX, principalmente para expansões. E no final do ano passado teve o acordo para aquisição florestal da Arauco, também no Paraná, né? São 150 mil hectares de terra total, mas 85 mil é terra produtiva, não reserva. Vale ressaltar isso aí porque só pode ser usado as áreas livres para o plantio ali dos pinos e eucalipto, tá? Não pode mexer em reserva. Essa aquisição aí ela foi bem estratégica porque atende ali a expansão das terras para o Puma II. Segundo o próprio relatório, já completa o programa de expansão de terras para a produção do Puma II. Isso significa mais produtividade, ganhos futuros e menos investimentos para a planta em questão, né? Podendo focar mais em outros projetos. Fora que não precisa gastar tanto, né? Porque você tem que comprar madeira de outros produtores também para poder não ficar no prejuízo. Apesar da celulose ela sofrer com queda dos preços, né? A demanda por fibra longa e fibra curta, ela permaneceu bem aquecida, né, como reforçado no relatório, além de ter um estoque em níveis normalizados, contou também com os preços mais altos lá no FOEX, que é o índice de preços na China, tá? Sim, o índice de lá, ele é usado como referência, tá? Porque o país é o maior importador, tá, da matéria-prima e também demanda bem sólida, apesar dali do contexto global. No mercado de papel cartão tem boas perspectivas, pela tendência de consumo de embalagens sustentáveis e também biodegradáveis. A Europa é um grande consumidor, as vendas ficaram bem estáveis, e eu digo isso porque ela cresceu apenas 1%, sem muitas surpresas, enfim. A tendência é que o plástico no segmento de embalagens ele continue diminuindo drasticamente no mercado ao ponto de chegar à extinção, talvez. Até pelas questões de cobrança e requisitos de ESG. É um mercado que tem aí uma demanda bem crescente e perspectivas futuras de mais consolidação, né? Ou seja, perenidade. Resumidamente, nas novidades tem a expansão por meio da aquisição dos projetos, né, que já estão em funcionamento, como o próprio Puma II, que animou bastante o mercado no passado. Tem também a entrada de operação no terminal portuário lá de Paranaguá, podendo movimentar aí mais de 1 milhão de toneladas de celulose, tá? Facilitando ainda mais as exportações da matéria-prima. Isso é extremamente positivo e animador. Muito bom a empresa estar se posicionando em terminal portuário. Esse terminal especificamente ele acaba beneficiando as unidades de Monte Alegre e também Puma. Nos últimos anos a Klabin ela tem pesado bastante no CAPEX, né? Daqui para frente a tendência é que isso diminua um pouco, afinal depois dos investimentos para expansão, aquisições também para poder melhorar a eficiência, né? Vem ali a alavancagem, dívida de curto prazo para ser paga, mas beneficia o crescimento de médio e longo prazo, que é o que os investidores da empresa buscam na maioria, claro. Tem também uma galera que fica especulando, né? Mas a gente não vai nem entrar muito nesse assunto aqui.
Mas enfim, pegando esse gancho aí, deixa eu falar aí sobre os últimos dados divulgados. Não tem nada surpreendente, o contexto inflacionário global junto com a queda do preço da celulose afetaram um pouco o balanço, tá, o resultado final, o que já era esperado, porém menos do que eu particularmente esperava em questão de vendas. Principalmente, em embalagens que teve ali uma queda de apenas 6% em comparação com o resultado anterior. Surpreendeu nas vendas dos papéis, tá? Teve uma alta de vendas de 11% e uma alta de 14% de lucro, tá? Das vendas. Queda de apenas 3% nas vendas de celulose, mas o lucro pela venda teve uma alta em comparação com um TRI anterior. A receita líquida total da Klabin foi de 4,5 bilhões de reais no último trimestre, tá? Teve uma redução de 11% na comparação com o mesmo TRI do ano anterior, tá? Devido principalmente à queda de preços do kraftliner e da celulose também, como eu havia falado antes, além, lógico, da desvalorização, do dólar frente ao real, tá? No período do fechamento do resultado em questão, mas foi compensado ali parcialmente pelo aumento de 4% no volume total ali de vendas. No patinho feio, a alavancagem, a gente pode ver que a empresa ela tem uma dívida líquida barra EBITDA de 3,2 vezes. Tá? Para quem não está familiarizado, o indicador ele está sinalizando que a empresa ela precisa multiplicar por 3 vezes a sua geração de caixa atual. Isso mesmo, atual, para pagar as suas dívidas totais. Ou seja, a Klabin ela tem uma ótima geração de caixa e tem uma alavancagem muito controlada, tá? Diante da recorrência de receita. Pois é, eu sempre passo insights aqui sem precisar vender cursos. Então, se ainda não deixou o seu like aí ou se inscreveu, tá de sacanagem, né? Bom, como eu havia falado antes, a Klabin ela vem passando por um processo aí de CAPEX pesado para expansões e aquisições também, tá? Isso já faz um bom tempo. Nessa imagem a gente pode ver uma redução dos investimentos, tá? Que vem acontecendo lá desde 2022. Mesmo assim, conta-se aí mais de 1 bilhão aí em investimentos operacionais, tá? Depois da divulgação dos resultados, teve até uma leve queda. O mercado ele ainda estava tentando digerir os números, e traçando perspectivas com os movimentos atuais, divulgados da companhia. Depois começou a se recuperar, as cotações. Então, depois de ver ali os resultados finais do último TRI, eu quero te mostrar aí essa imagem do volume de vendas por toneladas, tá? Como indica aí, houve aí uma queda de vendas que já era esperado para o fim do ano passado, tá? E para o começo de 2024, tá? Então, no próximo trimestre, provavelmente, não vai ter tantas surpresas. Resumidamente, não foi uma queda de volumes de vendas que dê ali uma dose de pessimismo muito grande, tá? Se comparado com o ano anterior. Ano passado, o mercado de celulose ele já esperava ali uma queda de preços, tá? E uma alta para o segundo semestre de 2024. Então, com as novas aquisições, a melhora operacional da empresa dá uma perspectiva muito boa se a demanda ficar mais aquecida no próximo semestre, mas tudo depende também do contexto inflacionário global, tá? A gente não pode esquecer do macro também. Outra coisa, tá? E na verdade isso é até um aviso, toda empresa do setor de celulose, ela tem um tempo de paralisação das unidades para fazer a manutenção dos equipamentos, tá? Isso é super normal, estou passando esse insight aí, porque já aconteceu de noticiarem, uma parada de uma unidade para poder fazer manutenção e com isso vem narrativas, de perspectivas que são soltadas aí de uma maneira bem tendenciosa e pode causar, lógico, pessimismo para quem é investidor, principalmente de curto prazo, que não tem ciência do que é e acha que é atípico e vai prejudicar os resultados da empresa, é algo horrível e tal, mas é algo que é normal, tá? A gente sabe que qualquer coisa é motivo de quedas e isso é bastante usado para poder fazer especulações. Depois, as ações sempre voltam ao patamar de preço anterior ou até mesmo sobem mais. Por isso, para quem é iniciante ou não faz negociações diárias, é importante se expor a ativos com premissas de médio e longo prazo. Mas enfim, em janeiro desse ano já teve uma paralisação geral de manutenção, para a unidade de Otacílio Costa. Em julho tem a de Ortiqueira e agosto Correia Pinto e outubro Monte Alegre. E se você acha que a Klabin só tem essas unidades que eu estou te citando aqui, falando principalmente do Paraná, tá aí o mapa com todas, são muitas e tem até unidade na Argentina, Pilar, Buenos Aires, para ser mais específico, a imagem bonita,
Mas brincadeiras à parte, tá? O volume de vendas foi 4% superior ao mesmo trimestre do ano anterior, lembrando que esse resultado foi o último divulgado e ainda estamos no começo do ano, um pouco longe ali de fechar o primeiro TRI aí em 2024. A celulose é a maior fonte de venda pela exportação, tá? Depois vem papéis, cartão, tem containerboard, que é basicamente o material da caixa de papelão, e teve aí uma queda nas vendas bem significativa nesse último relatório. Como a gente pode ver, as vendas no mercado nacional tiveram aí uma queda, só que elas foram revertidas ali pelo aumento das vendas no mercado externo, o que é muito bom, tá? Das exportações. Quanto mais exposto ao mercado internacional e ao dólar, melhor que o real, né? Cá entre nós. Apesar, claro, né, do valor do produto eles seguirem ali os preços de mercado global, tá? Mas isso deixa a empresa com uma diversificação aí muito melhor. A Klabin, ela pagou mais de 1,4 bilhões de reais de dividendos ano passado, e esse ano mal está começando e já caiu aí. Para quem tem as ações, 2 distribuições em fevereiro, tá? Foi um JCP e uma distribuição de lucro. As ações, ela tem esse upside de sempre pagar dividendos constantes. A empresa, ela vem aumentando de tamanho com essas expansões, aquisições também, deixa a empresa também com um operacional bem eficiente, investimentos em maquinários gigantescos aí para melhorar a eficiência da produção. Acredito que nos próximos anos a Klabin, ela vai ganhar muito share no mercado nacional e no mercado internacional também, como ela vem aumentando aí a exposição, né, como eu mostrei aí na tela. Os produtos têm uma perspectiva de crescimento, como eu mencionei antes, ESG e tal. Apesar das boas perspectivas, a gente também não pode excluir o fato macro, né, e ainda está bem complicado, né? A inflação dos Estados Unidos bem pegajosa e os juros americanos têm um efeito aí bem negativo no mundo todo, tá? Porque os outros países também mantêm aí os juros altos. Com isso a gente está sentindo isso na pele aqui no Brasil, tá? Então a cotação ela pode ficar volátil, tá? Me refiro às ações da Klabin, até mesmo a Suzano, de vez em quando ela dá umas variadas. Para quem gosta de acumular, pode ser uma oportunidade de tempo, tá? Para ir se posicionando aos poucos. Mas depende da sua estratégia também, né? Inclusive, deixa aí a sua opinião, tá? O que é que você acha sobre a Klabin, se você tem as ações, deixa também sugestão de ativo ou assunto. Não esqueça também de você compartilhar esse vídeo, né? Talvez você possa ajudar outra pessoa, outro investidor. E antes que você saia do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário, eu estou deixando aí 2 planilhas de investimentos para o controle, tá, dos investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos também, ambas são completas. É só escolher uma, tá, observar qual pode te agregar mais. Uma mostra a variação do seu patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Tudo fica bem detalhado de maneira bem profissional. Simples de mexer, tá? A declaração de imposto de renda fica muito mais fácil pela organização. É só copiar e colar, tá? Não tem segredo. E para pagar DARF é uma mão na roda, mesmo que você tenha contador. Se inscreva e ative o sininho aí, tá? Não se esquece. Valeu, um grande abraço e até a próxima.